O nosso canal do YouTube da Arquidiocese de Maringá recebe com muito carinho, aqui na cidade Canção, o novo arcebispo de Maringá, Dom Severino Clasen. Dom Severino, seja bem-vindo à nossa cidade, à nossa arquidiocese. Muito obrigado pela acolhida e como é bom olharmos ou chegar em outras messes, outros campos de atuação para evangelização e encontrar a simpatia do povo como já estou encontrando. Estou muito contente de poder chegar aqui. O senhor foi nomeado arcebispo de Maringá, o 5º arcebispo de Maringá, né? Agora, quando que toma posse do cargo? Nós chegamos a uma conclusão, a proposta que eu coloquei a partir da metade de agosto eu estaria disponível, né? Então, o conselho como é o colégio de consultores, já não demoraram, né, para responder, né? Então chegamos a um acordo por dia 15 de agosto, às 9h30 da manhã, estaremos assumindo a Arquidiocese de Maringá. Está confirmado. O senhor Está toma posse confirmado. na Arquidiocese de Maringá, dia 15 de agosto, um sábado, às 9h30 da manhã, na Catedral Basílica Menor, Nossa Senhora da Glória. Exatamente. Provavelmente não vai poder ter a presença do grande público, né? Vai ter uma restrição aí. Eu gostaria até que o senhor comentasse um pouco também dessa decisão já antecipada, né, de restrição para essa celebração. É uma celebração muito importante em que multidões viriam. A gente sabe como já é a terceira diocese, agora a arquidiocese que estou assumindo, sempre o público vem, os fiéis vêm em grande quantidade. Infelizmente, por causa dessa pandemia, nós temos que restringir. Temos que restringir dentro das normas que a vigilância de saúde nos apresenta e também o poder público da cidade, da região. Nós vamos observar rigidamente as orientações das autoridades. Dom Severino, o senhor já teve a oportunidade de se reunir com o clero da Arquidiocese de Maringá. Quais foram as suas primeiras impressões? Eu diria, já tive presencial, foi a primeira, mas eu tive já o encontro olhando as fotos, os rostos dos nossos padres. E então a primeira coisa que eu queria fazer era isso, era conhecer os padres. Porque os padres são os primeiros colaboradores junto com o bispo para uma eficaz, uma eficiente evangelização. E por isso nós precisamos estar muito juntos, muito unidos. Aquilo que Jesus também reza no Evangelho de São João, a grande oração universal. Jesus junto, Jesus em unidade, assim o bispo, o arcebispo em unidade com o clero. Quem ganha com isso são os fiéis, é o povo de Deus. Então hoje também já tivemos esse encontro e eu gostei muito porque houve uma interação, houve uma participação. Gostei assim de ver a reação dos padres comentando, alguns com uma posição, outros um pouco diferente, mas houve um consenso. O mais bonito não são as divergências, não são os pensares diferentes, mas é a capacidade de chegar a uma convergência. É na convergência e não na divergência que nós evangelizamos. Dom Severino, quais são os encaminhamentos que o arcebispo tem que fazer neste momento de transição? Nós temos na Arquidiocese Dom João Mamed, como administrador apostólico, até o dia 15 de agosto. É assim que funciona? Sim, até dia 15 de agosto, até já falei com ele, tanto é que tem algumas missas festivas, ou que seria comemorativas, dentro das restrições dele. Então, ele já aceitou de participar, de estar junto. Se houver alguma necessidade, algum esclarecimento, que ele esteja disponível até o dia 15 de agosto. E a partir de 15 dias, depois da celebração, aí estou assinando. Isso significa, aí a responsabilidade fica com o arcebispo. Neste momento transitório, como é que ficam as coordenações de movimentos pastorais e organismos, conselhos na Arquidiocese de Maringá? Nesse encontro com o clero, também já pedi que os coordenadores, as funções mantenham, inclusive os coordenadores das comunidades, das pastorais, dos movimentos, mantenham. Para que a igreja não pode parar. A igreja tem que continuar, ela tem que ser mãe, ela tem que estar acolhendo. A mãe não pare de atender os filhos. A igreja mãe não para. Agora a mãe sabe como que é melhor cuidar dos filhos dentro de uma situação em que a família se encontra. Aqui a família da igreja, ela se encontra nesse tempo de distanciamento. Então ela precisa também ter essas orientações. E por isso nós estamos pedindo que assumam, continuem até quando chegar uma outra decisão.
Somos uma arquidiocese agora com 2 bispos, né? Como Roma, 2 papas, né? Francisco e Bento, teremos Severino e Dom Anuar Batista como arcebispo emérito. Como é que deve ser essa relação? Olha, a relação tem que ser fraterna. E já nos comunicamos. E, aliás, eu sempre tive uma boa relação com Dom Anuário, a gente tem uma boa amizade, né? E vamos manter, vamos dialogar. O princípio sempre é o diálogo. O senhor é um homem do diálogo, né? É por aí, não tem outro caminho. O que eu não sei, você sabe. O que você não sabe, eu sei. Então é nessa troca de informações, dos saberes, que nós fazemos acontecer o princípio da evangelização, que é o anúncio da verdade. Dom Severino, logo após a sua nomeação, nós recebemos muitas manifestações de carinho pelas redes sociais, né? E as redes sociais, elas são democráticas. Também recebemos alguns questionamentos e eu gostaria de esclarecê-los aqui na presença do senhor. Circula na internet uma informação, fake news, nós já checamos, fake news, de que o senhor teria manifestado opinião política partidária lá em 2018, na Diocese de Caçador. Eu gostaria que o senhor comentasse aquele fato fake, essa conjuntura, essa realidade, para que o povo de Deus da Arquidiocese de Maringá tenha a informação de fato. O que aconteceu? Bom, o fato que aconteceu um fake news. Eu, primeiro, não me manifestei. Não me manifestei nada, porque sabia que a igreja, ela sempre é muito visada. E, inclusive, grupos, setores depois colocaram, infelizmente, já andam querendo enquadrar a igreja. E em nenhum momento manifestei, tanto é que quando isso saiu, nem percebi. Aí a juventude reagiu, que estavam animando a missa naquele dia, e ficaram indignados. Não foi isso que aconteceu. Então foi isso que às vezes irrita nesse tempo. Por isso nós vivemos hoje um tempo muito complicado, que é o tempo, eles dizem da hipermodernidade, mas eu diria, como dizem alguns sociólogos, nós vivemos agora o tempo pós-verdade. Então a mentira parece-me que tem mais valor do que a verdade. Então, quando tem grupos extremistas, eles buscam como não tem argumento, como não tem o conhecimento do saber, então vai pela mentira. Uma coisa é certa, o que nós queremos é anunciar Jesus Cristo. E peço, por amor de Deus, permita que nós possamos anunciar Jesus Cristo. Mas o Jesus Cristo, aquele que pregou na Galileia. O Jesus dos pobres, o Jesus das multidões, o Jesus dos injustiçados, o Jesus daquele povo sedento que quer pão, quer saúde. É esse que nós vamos anunciar. E esse eu não abro mão. Esse Jesus eu não abro mão. É esse que nós precisamos seguir. E não os Jesusinhos aí que alguns estão caricaturando por aí. Então nós precisamos ser muito firmes. Eu sei que eu sigo aquele Jesus que foi apedrejado, aquele Jesus que foi pregado na cruz, aquele Jesus que foi dito que ele é um beberrão. É esse Jesus que eu vou seguir. É esse Jesus que nós, o clero, o povo, os fiéis vão seguir. É o Jesus de Nazaré. Então, esse não é o Jesus inventado. E por isso, nós precisamos ser firmes de anunciar esse Jesus e deixar os outros falar o que quiserem falar. Mas nós sabemos bem, eu não tenho nenhuma tendência de um lado para o outro. A minha tendência é seguir Jesus Cristo. Agora, se Jesus Cristo prega um princípio da ética, da moral, e contenta um lado ou outro, deixa os grupos se gladiarem. Mas nós anunciamos Jesus Cristo. Sobre essa questão política, qual que é a orientação de Dom Severino aos padres, ao clero, agora da Arquidiocese de Maringá? Quais são os limites e critérios para manifestações políticas vindas do clero? Nós sabemos que tem padres que têm opiniões políticas muito fortes, né? Sim. Gostaríamos de ouvi-lo também. Os padres têm que sempre anunciar, como os bispos, anunciar a consciência política. É importantíssimo, nós precisamos viver uma autêntica democracia. Nós precisamos ter liberdade de expressão. Nós não podemos viver numa sociedade acurralada, reprimida, uma sociedade opressora. Não é por ali que segue o Evangelho. O Evangelho nos leva para a liberdade, é uma autêntica liberdade.
Então os padres nunca podem usar o púlpito para falar desse ou daquele partido. Os padres não podem se manifestar publicamente as suas ideologias, mas têm que sempre denunciar as injustiças, seja qual for o lado. E nessa experiência, eu tenho 8 anos na Comissão do Laicato, na CNBB, nós sempre tivemos essa posição muito firme. Agora, não é um campo fácil, né? Sim, porque por quê? você tem uma faixa ali de limite que, de repente, você está do outro lado e Sim. se compromete, né? Exato, então por isso tem que ter cuidado, tem que ter esse jogo de cintura, sempre procurar a verdade. Uma vez atende um pouco mais para a esquerda, outra vez atende um pouco mais à direita. Então, qual é o caminho? Nem a direita nem a esquerda. A certeza, o rumo é Jesus Cristo. E a igreja, os padres, as coordenações pastorais, eles têm que ter essa consciência. Se a verdade do Evangelho nos conduz por esse caminho, é por esse que nós temos que caminhar. Independente se de um lado ou do outro faz o comentário. Nós não podemos recuar o que Jesus nos cobra no Evangelho. Mas nós temos que ser coerentes. Essa coerência, ela é indispensável. Padre pode ser candidato a cargo público, a cargo político? Se tiver, infelizmente, eu não sei quais são as normas aqui, mas tem que deixar o ministério. Não condiz, porque é uma que ele assume um partido. O próprio termo já diz, partido partiu. Que já tem um lado, tem o outro. O padre não deve partir. Ele tem que unir. Ele tem que unir. E para isso temos os nossos cristãos leigos e leigas para assumir a política, assim, mais a política partidária. Deixa isso para os cristãos leigos e leigas. Enquanto que o sacerdote, o padre, ele assume o seu ministério ordenado. É uma vocação nobre, definida. É o serviço do ordenado, do ministro ordenado. Então ele precisa saber muito claro qual é a função dele. Dom Severino, nós recebemos aqui várias solicitações de perguntas para o senhor, né? E evidentemente que o nosso assunto não se esgota aqui nesse espaço. A gente vai ter muito tempo para conversar, né? Mas então eu trouxe algumas questões referenciais que eu gostaria de ouvir a sua opinião, a opinião do senhor. Por exemplo, sobre diaconato permanente na Arquidiocese de Maringá, nas dioceses do Brasil. Qual é a sua opinião? Quando eu cheguei numa diocese, não tínhamos os diáconos permanentes. Eu perguntei, por que não? É uma vocação. É uma vocação na igreja. É um valor. Se é um valor, precisamos incentivar. Tudo que é valor é bem-vindo. É evidente, nós precisamos também saber educar, aí entra a questão da formação. O diácono permanente ele está a serviço da igreja particular, de uma igreja particular, ou está a serviço de si. A mesma coisa o padre, como também o líder leigo, ele tem que estar a serviço da igreja. E por isso é importantíssimo, eu vejo isso, aliás, foi um ponto que eu logo olhei também, quantos diáconos permanentes. Eu fui contando, e eu cheguei a 50 e poucos diáconos permanentes na Arquidiocese. Minha nossa, bastante. E agora uma escola que está formando dezenas também. Está vendo? Então é muito bem-vindo. Depende como nós preparamos. Temos que preparar bem. É dentro das exigências do mundo de hoje. Juventude. Juventude, se eu não tiver a juventude, eu tenho uma igreja candidata à falência. A juventude, ela é o que dá energia no presente e dá esperança para o futuro. Então, além de ser esperança, ela também é presença porque ela é uma energia, ela é cobrança. E por isso eu quero uma juventude que seja crítica, que aprenda, que tenha paixão à igreja. Uma juventude que ama Jesus Cristo, uma juventude que ama a sua igreja, a sua comunidade de fé, uma juventude que busca justiça, uma juventude que olha o futuro também em termos de se preparar profissionalmente, a sua vocação. E nós precisamos estar próximos à juventude, porque a juventude pede muita presença da Mãe Igreja. E aí a Mãe Igreja, ela é coordenada pelo bispo e pelo clero, juntamente com os cristãos leigos e leigas. Então nós precisamos estender as mãos para os jovens e muitos deles, eles deixam a igreja porque nós deixamos de atender os jovens. Leigos, laicato. Essa é a pergunta-chave, né?
8 anos na presidência da Comissão de Laicato para a CNBB, foram os 8 anos que eu mais aprendi e mais eu amei a igreja, o quanto que a igreja sofre para atender todas as pessoas, o quanto ela é criticada. Mas, ao mesmo tempo, quanto eu vejo a importância, a beleza dos cristãos leigos e leigas na igreja. O amor, o cuidado, o zelo que os cristãos leigos e leigas têm de ter o seu pastor, o seu bispo, de ter a presença do seu padre. Eu vejo isso nesses anos de comissão, de norte a sul do Brasil. Os cristãos leigos e leigas querem trabalhar, caminhar em comunhão. E nós aqui, quando eu olhei também, mais um momento, está vendo? Eu estou meio por dentro, né? Está observando, né? Observando, né, o que tem na arquidiocese, eu percebi um laicato forte. Isso me alegrou. De fato, é forte. Tá? Isso me alegrou. E eu acho que é por aí que nós vamos fazer um grande trabalho. Comunidades eclesiais de base, comunidades missionárias, SEBs. A igreja nasceu por aí. E também temos que entender que dentro da Igreja Católica, o período que muito a igreja voltou a usar a palavra de Deus foi com as SEBs. Foram os anos quando o povo começa a ler a Sagrada Escritura. O povo começa a refletir a realidade. Alguns dizem que é tendencioso, mas isso são extremos, situações, mas é uma necessidade para uma igreja viva. Porque hoje a igreja ela precisa valorizar os pequenos grupos, assim como era no início da igreja. Quais extremos que o senhor cita? Seja ideologias, políticas, nesse sentido. Ou, mais por ali eu vejo, porque eu muito tempo eu sempre trabalhei com as SEBs. E eu sempre percebo as SEBs que nós temos a paixão pela igreja. Ela estende, ela é muito a mão aberta no sentido, ela é muito misericordiosa. Quem está muito bem envolvido nas SEBs cria laços de comunhão, porque aprende a rezar conforme a realidade, aprende a ouvir a palavra de Deus e percebe também que precisa ter solidariedade, convivência, comunhão. E por isso as SEBs elas têm um canal muito bom para poder viver a dimensão missionária, de transformar as realidades. Isso é muito bom, muito importante, né? Renovação Carismática Católica, Movimento Carismático Pentecostal, novas comunidades. Isso tudo pertence à Comissão do Laicato. E é onde que nós tentávamos fazer muitos encontros. Aliás, até uma vez eu fiz um encontro de movimentos e novas comunidades, me chamaram de louco. Foi um dos melhores encontros que eu fiz. É preciso sempre respeitar os carismas, os valores dos movimentos, das novas comunidades. É uma riqueza para a igreja. Mas elas não encerram em si. Elas têm que estar em comunhão com a igreja. Assim como as SEBs, assim como a juventude, tem que estar em comunhão com a igreja. A igreja, como mãe, ela é como um corpo que tem diversos membros. O movimento, uma nova comunidade é mais um membro da igreja. Ela tem que estar em sintonia com o corpo. E quem comanda é a cabeça, quem que é a cabeça é Jesus Cristo. E é bom quando a gente tem, por exemplo, eu tenho coordenadores da renovação, pessoas ótimas, elas trazem esse senso da unidade. Então essa comunhão, agora não pode querer passar por cima das normas da igreja particular, aí está criando cisma. Então nós precisamos ter, assim como é criticado às vezes excessos de um lado e de outro. Agora, os excessos, seja qual for o lado, nós precisamos trazer a comunhão. E eu quero ter esse bom diálogo. Aliás, até o coordenador da renovação já entrou em contato comigo, da SEBS entrou em contato comigo, a juventude já também mandou as boas-vindas, tantos padres, coordenadores, inclusive você também já entrou em contato. Isso eu achei bonito. É isso que me dá esperança. Igreja em saída, né? Exatamente. Eu acho que isso que é bonito. Então, todos os movimentos terão a bênção, porque fazem parte do laicato. E uma igreja que tem um laicato forte, definido, é uma igreja forte. É a igreja de Jesus Cristo. Dom Severino, a casa é sua, a casa é do Senhor. Seja bem-vindo. Fique à vontade. A sua mensagem de esperança ao povo de Deus da Arquidiocese de Maringá. É uma pergunta muito bem feita, a casa é sua. Então eu respondo, a casa é nossa. A casa ela foi construída por outros bispos, por tantos padres,
A casa foi construída com tantos religiosos, religiosas, diáconos, uma casa construída pelo povo de Deus. Então a casa é nossa. Eu venho com muita esperança. É claro, quando eu penso caçador, onde que eu estou até agora, 9 anos, dá um nó na garganta e dá um travo da gente, sair, deixar aquela diocese de Caçador, aquele clero, aquele povo, regional sul 4, mas faz pouco a gente chorar, né? Eu vivi muito forte, intenso esse momento naquela realidade. Mas eu sei que na vida nós somos chamados, somos desafiados, eu venho com o coração aberto para Maringá. E eu sei que aqui nós vamos também amar, e me ensinem a amar intensamente a Igreja da Arquidiocese de Maringá. Eu venho para abençoar e também para ser abençoado por esse clero, os diáconos religiosos, por esse maravilhoso povo da Arquidiocese de Maringá. Por isso eu venho com tudo e com a graça, com a luz de Deus. Se me permite, Deus te abençoe e nos dê a bênção, por favor. E sempre peço as suas orações, como o Papa Francisco também sempre pede. Quanto mais, aliás, se eu tenho um momento tão bonito na minha vida, é porque eu sei que tem muita gente rezando. Todo dia eu ouço, ô Dom, eu rezei pelo Senhor. Eu acredito na força da sua oração. Então rezem por mim, porque tenho a certeza, todo dia eu rezo por todos. Quando eu faço a minha oração, o meu momento mariano, eu gostaria que me dessem sempre esse tempo, pelo menos 1 hora e pouco por dia, além das orações fixas que o padre, o bispo tem, além da Eucaristia, me deixem ter mais 1 hora de oração por dia, porque nessa hora, eu junto com Maria, junto com Jesus, eu penso em todos vocês. O clero, o Papa, a Igreja Universal, que é com o Papa, com todos os dicastérios, a Igreja América Latina, a Igreja no Brasil, do regional, a diocese, a sua paróquia, o padre, os coordenadores. Todo dia eu peço e rezo por vocês. Juntos, nessa troca de oração, no coração de Deus, nós podemos anunciar Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. Que Ele vos abençoe, vos conceda paz, saúde, superação dessa pandemia e que possamos viver dias melhores em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.